hora de saber tudo aquilo que eu li no mês de novembro. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu trago-vos as minhas leituras do mês de novembro. Não foram muitas, mas acredito que fiz aqui algumas boas descobertas e li algumas coisas que estava curiosa para ler há bastante tempo e portanto acho que foi um bom mês nesse aspecto. Foi um mês de descobertas, pelo menos eu acho que sim, e também pelo menos descobertas de autores que eu vou querer voltar a ler coisas deles. Mas vamos lá saber tudo aquilo que eu andei a ler porque estamos quase a terminar o ano e eu ainda quero ver se consigo cumprir o meu desafio de ler 50 livros este ano. Como vocês sabem, eu estou a fazer o desafio de ler o Ana Karenina, do Leo Tolstói. É um desafio que eu vou levar para 2017, espero terminar em 2017 e eu sei que eu vou levar para 2017. É um desafio que eu vou levar, não é um desafio a que eu me propus para terminar já amanhã, portanto não estou minimamente preocupada. Portanto, eu continuo a ler o Ana Karenina, esta é a minha edição e sim, a editora Civilização, a editora, traduziu literalmente o nome do autor para este livro. Mas eu continuo a ler a Ana Karenina, é surpreendentemente fácil de ler em termos de clássicos e eu estou a gostar muito da história, apesar de estar a ler muito lentamente e nas últimas semanas não lhe ter mesmo pegado. Mas é um desafio que eu vou levar para 2017, por isso não estou minimamente preocupada, é um livro que vai transitar. Depois disso, eu li então o famigerado Harry Potter, ou o aclamado Harry Potter and the Cursed Child, ou A Criança Amaldiçoada em português, porque já saiu em Portugal pela editorial Presença, com a mesma capa, por isso se quiserem ler já traduzido, já saiu a tradução. Não foi um livro que eu adorei de todo, eu já dei a minha opinião aqui, e eu no vídeo acho que troquei o nome do Scorpius, acho que disse Sirius em vez de Scorpius, e não, o amigo do Albus não é o Sirius, é o Scorpius, portanto eu peço imensa desculpa pelo erro que eu dei. Eu na altura não estava... Confesso, tinha-me acontecido um pequeno desastre antes de gravar o vídeo e a minha cabeça devia estar um bocadinho nesse momento e portanto eu troquei o nome, mas relevem, vocês vão relevar com certeza, que eu sei que sim, vocês são inscritos, relevem esse pequeno momento e pensem que ele é o Scorpius, porque ele é o Scorpius. Eu já dei a minha opinião sobre este livro, vou deixar nos cards e na caixa de informações para vocês poderem lá ir buscar tudo e digam-me se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, partilhem tudo comigo que eu vou adorar saber com certeza. Depois eu li um livro de um autor que eu já queria ler alguma coisa há imenso tempo, é um autor nacional. Olhando para a minha estante e no momento em que eu peguei neste livro eu disse que estava a apetecer ler algo em português, porque eu acho que quando nós lemos em português é muito mais fácil a compreensão, a leitura também se torna mais rápida e fluida e eu decidi vou pegar num autor que eu quero mesmo ler há muito tempo e foi o caso do Walter Ugumem. Eu já tenho alguns livros dele na minha estante e este era um dos que eu estava com mais curiosidade, também foi o primeiro que eu comprei, que foi o A Desumanização de Walter Ugumem, como eu já disse. Este era um livro que eu estava muito curiosa há algum tempo, eu já ouvi opiniões muito positivas e opiniões muito negativas, sabia que era um escritor com uma escrita poética, portanto por aí eu já estava bastante curiosa, porque eu gosto muito desse estilo literário, portanto ainda mais curiosa fiquei com este livro e estava muito curiosa para saber aquilo que eu ia achar e aquilo que eu ia encontrar neste livro. Este livro passa-se na Islândia, um país culturalmente distante de nós, da cultura portuguesa mesmo, e este livro fala-nos então de uma família que tem duas filhas, que são gêmeas, a Sigridur e a Alla, se eu não estou em erro, que eu já li este livro há algum tempo. E o que acontece é que uma das gêmeas, acho que é a Sigridur, morre e a Alla sobrevive. Ela tem 12, 13 anos, eu acho, e a partir daí acontece que a família desaba entre eles, porque uma das peças fundamentais da família desapareceu. A partir daí, todos vão vivenciar coisas diferentes a partir da morte de um ente querido. A irmã porque perdeu a irmã, que era a irmã gêmea, o pai porque perdeu uma filha e a mãe porque perdeu realmente também a filha, não diria que era a filha preferida, mas uma filha que ela gostava muito. Cada um vai saber lidar com a morte de maneiras diferentes, umas vezes melhor, outras vezes pior, outras de uma forma que nós não vamos conseguir entender, mesmo não só enquanto leitores, mas também enquanto pessoas. E a irmã vai começar a ter determinados comportamentos um bocadinho estranhos para a época e estranhos também para a idade dela, tendo em conta que ela só tem 12, 13 anos no máximo. É um livro com uma escrita bastante poética. Eu não estava à espera que fosse tão poética, eu pensei que era poética no sentido mais geral e não, é uma escrita bastante poética do início ao fim, o que na minha opinião cansa um bocadinho a leitura. Eu gosto de escritas poéticas, mas gosto de escritas poéticas tipo a Murakami. Não sei se vocês já leram Murakami, mas eu gosto muito de Murakami. E Murakami
pelo menos nos livros que eu li até agora, consegue muito bem balancear a escrita poética dele com a escrita realista dele, ou seja, quando ele conta factos reais de uma maneira mais realística e quando ele conta factos de uma forma mais poética. E no caso do Walter Ugumem, não, ele utiliza o estilo de escrita poético em todo o livro, que para mim cansou um bocadinho a leitura. Havia momentos em que eu estava super entusiasmada com a história, outros em que eu me aborrecia porque a escrita não estava a corresponder de todo àquilo que o autor estava a contar. Eu dei-lhe 4 estrelas, eu gostei da história, gostei do livro, não adorei de toda a parte de a gêmea que sobrevive ter apenas 12, 13 anos e ter a maturidade para viver tudo aquilo que ela vive neste livro, vamos dizer assim. Achei que ela tinha a maturidade de uma rapariga de 16, 17, 18 anos e não de 12, 13, mas relevando esse aspecto, eu gostei do livro, gostei da história e gostei da escrita do autor. Não, a minha única estrela que faltou dar foi porque eu achei demasiado utilizado o estilo de escrita que o autor utiliza. Sei que é uma característica de cada autor vai depois desenvolvendo a sua própria escrita, mas achei um bocadinho exagerado o tom que o autor levou em todo o livro. Pelo menos a mim, houve partes em que eu me cansei de estar a ler sempre o mesmo estilo literário, vamos dizer assim. No entanto, é um autor que eu recomendo, é um autor nacional, é um autor bastante aclamado e eu estou muito curiosa, fiquei muito curiosa para ler mais coisas dele e para saber como é que ele escreve noutros livros, com outras histórias e, portanto, este de certeza que não será o livro mais fácil dele, mesmo em termos de história, a história que ele conta neste livro. Mas é um livro que eu recomendo e eu fiquei muito curiosa para ler mais coisas do autor. Por último, este mês ele é um livro que eu também estava com muita curiosidade para ler há imenso tempo, porque eu ouvi falar deste livro em, acho que foram 2 ou 3 canais espanhóis, se não foram espanhóis foram mexicanos ou argentinos ou uma coisa dessas, porque eu sigo vários canais cuja língua é o espanhol e nem todos eles são de Espanha. No entanto, eu ouvi muita gente falar deste livro dessas zonas geográficas, ou seja, das zonas mais latinas. Eu falo-vos do livro The Song of Achilles, de Madeline Miller, que tem esta capa linda, maravilhosa. Era um livro que eu já estava com muita curiosidade, lá está, desde que eu ouvi falar dele nesses canais, eu fui ao Goodreads e que li a história. E esta é uma história mitológica, fala-nos sobre um casal homossexual à altura e portanto é um livro, eu não diria controverso, para vos explicar o porquê, mas eu adorei este livro, é maravilhoso. Este livro fala-nos então de 2 personagens principais, o Aquiles e o Patroclus, eu não sei como é que se diz o nome, se é Patroclus, se é Patroclus, pronto. Eu escreverei aqui na tela para vocês me entenderem. O Patroclus é um príncipe, ele é filho de um rei de uma terra da Grécia, da Roma, já não lembro muito bem das áreas, mas ele é um príncipe de um rei lá de uma área qualquer que cometeu um crime. Ele matou um homem com apenas 11, 12 anos e o pai acaba por ser obrigado a expulsá-lo do reino e enviá-lo para um outro rei que acolhe rapazes que são expulsos das suas casas, vamos dizer assim, e é então que ele vai parar ao reino do pai do Aquiles e do reino do Aquiles, não é? Eles vivem numa casa cheia de rapazes que são utilizados propriamente para isso, para aprenderem as artes da guerra e para depois irem para as guerras que ocorriam na altura. É aí que eles os dois conhecem, o Patroclus e o Aquiles, e começam a desenvolver uma paixão, ao início um carinho muito especial, mas depois à medida que eles vão conhecendo vai sim nascer um amor entre eles e um amor à séria, um romance mesmo à séria. Eles são depois enviados, são os dois enviados, depois contando aqui muito rapidamente a história, são enviados com um centauro, acho que é assim que se diz, que é aqueles metade cavalo, metade homem, para aprender as lides da guerra e as medicinas e essas coisas todas, tipo uma espécie de formação mais intensiva, e é aí que o romance deles se vai desenrolar mais profundamente, até que eclode a grande guerra à procura da Helena de Troia. Não sei se vocês se lembram dessa história da mitologia grega, e o Aquiles é enviado também para essa guerra, porque o Aquiles é filho de uma deusa, a deusa do mar, e um humano, e portanto ele é um semideus e portanto é alguém que primeiro é bastante famoso, e depois é alguém com bastante força e bastante aptidão para a guerra, portanto
era uma das primeiras escolhas para ir. Para além dele, tem que ir todos um conjunto de reis e príncipes, etc. E Helena de Troia é alguém bastante protegido, então teria que ser alguém com bastante força para ir resgatar, porque ela foi raptada. O que acontece é que a guerra demora muitos anos e nesses anos todos nós vamos assistir ao crescimento deles os dois, tanto como homens e como homens na altura de ir para a guerra e de enfrentar todas essas coisas, como propriamente homens entre eles os dois. Eu gostei muito deste livro, eu não lhe dei as 5 estrelas porque achei que houve partes que foram demoradas demais. Eu não senti todo aquele ênfase à volta da guerra e acho que poderia ter sido melhor explorado a parte mais mitológica destas coisas dos deuses e dos semideuses, e também gostava de ter visto mais explorado também a parte dos reis e dos príncipes e toda essa parte mais hierárquica que antigamente existia. No entanto, eu gostei muito deste livro, a escrita da autora é maravilhosa, flui muito bem, nós embrenhámos-nos na história de uma forma muito boa e para além disso eu gostei muito do romance. Engane-se quem pensa que isto é um romance há século XXI. Eu fiquei bastante espantada com a forma como a autora descreveu este romance, porque é bastante normal, nós não vemos aqui loucuras, nós não vemos aqui discriminação, claro que nós não vemos aqui ninguém super aberto das suas orientações sexuais, eles eram considerados amigos e na altura era muito comum haver esse tipo de amigos e então o que acontece é que eles ao longo da história vão sendo considerados esses tais amigos, sempre na esperança de que um e outro arranjem uma mulher, não é? E que eles continuem a ser amantes, vamos dizer assim. No entanto, isso nunca acontece e eu gostei muito disso. Eles realmente formam ali uma paixão e é realmente uma paixão que vai até ao final. Portanto, eu recomendo muito este livro, a sério, leiam. É um livro mitológico, histórico, de uma área da nossa história que eu gostei muito de estudar quando andava a estudar história, que é a parte mais antiga da Grécia e de Roma e dos deuses e dos semideuses e dessas coisas todas. Portanto, eu gostei muito dessa parte da nossa história e é um livro que eu estava com muita curiosidade para ler há muito tempo e que finalmente consegui ler e adorei. Portanto, eu recomendo muito, leiam, e gostava de ver uma editora portuguesa a pegar neste livro. Sério, gostava mesmo muito, porque acho que falta muita diversidade na nossa literatura nacional. Nós cá em Portugal temos pouca literatura diversificada neste aspecto mais homossexual, vamos dizer assim já diretamente, e portanto eu gostava muito de ver mais desse tipo de literatura também traduzida para português ou escrita por autores nacionais. Portanto, fica a dica, alguma editora, este livro eu recomendo muito. Foram estas leituras que eu fiz durante o mês de novembro. À altura deste vídeo ainda estou um bocadinho longe de atingir a minha meta do Goodreads dos 50 livros, mas eu espero mesmo muito terminar esta meta. Não sei porque há um mês atrás essa meta eu estava simplesmente a marimbar para ela, conseguisse ou não conseguisse, eu não me ia importar. No entanto, neste último mês de novembro, eu pensei assim, mas por que não? Porque é que eu não tentarei chegar a essa meta, desafiar-me e tentar chegar lá? E é exatamente isso que eu vou fazer, eu vou tentar desafiar-me e conseguir chegar a essa meta, lendo livros mais curtos ou não sei, vamos ver o que é que eu vou decidir fazer e depois no próximo mês eu contarei-vos tudo aquilo que eu andei a fazer durante o mês de dezembro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber tudo aquilo que eu andei a ler durante o mês de novembro. Já sabem, deixem nos comentários o que é que vocês andaram a ler durante este mês de novembro, para que eu possa também saber e buscar e comentar, para também haver uma troca de informações aqui entre nós. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!